Passar por todas essas etapas faz parte sim do processo e, sem dúvida, isso deixa a paciente mais confortável, mais preparada para chegar na cirurgia da melhor maneira possível. Isso vai impactar na saúde, como você bem disse, na qualidade do sono, paciente chegando descansada, bem do ponto de vista emocional. Com certeza, isso vai ajudar para o primeiro momento ali do pós-operatório, né? Sem dúvida. Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso canal Endo Talks. Meu nome é Juliana Esperandio, sou médica, ginecologista e especialista em cirurgias minimamente invasivas. E hoje eu tô aqui com o Dr. Juliano. Gil, se apresente aí pro pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Juliano Borelli. Hoje vamos trazer um tema muito importante que com certeza traz muitas dúvidas para a maioria das pacientes. Como o tratamento cirúrgico para endometriose, né, Ju? É um dos tratamentos muito utilizados no nosso dia a dia. Falamos muito sobre a cirurgia, como a cirurgia é realizada, o que envolve a cirurgia, as formas de fazer, mas pouco se fala sobre o que acontece nos bastidores antes da cirurgia e o que esperar depois da cirurgia. E as pacientes, quando recebem essa indicação, com certeza ficam com muitas perguntas. O que devo fazer para me preparar para a cirurgia e o que esperar nos dias que se seguem à cirurgia? Então hoje vamos trazer essa temática e vamos debater muitos aspectos importantes. Ju, para o pré-operatório, o que a gente precisa abordar? O que não pode faltar nas conversas com as pacientes no pré-operatório? Esse é um tema realmente muito frequente, né, Gil? Tanto nas consultas quanto no Instagram, todo mundo manda perguntas sobre isso. Então a gente precisa lembrar que, igualmente importante, o preparo intraoperatório e a técnica cirúrgica é o pré e o pós-operatório. De nada adianta ter uma cirurgia brilhante, perfeita e tecnicamente adequada se a gente não tiver preparado essa mulher, nem acompanhar adequadamente no pós-cirúrgico, que isso vai impactar diretamente nos resultados, né, Gil? Exato. Então, em relação ao pré-operatório, a gente vem cada vez mais otimizando os nossos protocolos de atendimento a essa paciente que vai passar por um processo cirúrgico. Essa mulher ela precisa ser abordada em uma gama de profissionais, né? Passar por diversos profissionais para justamente ajustar vários pontos que são extremamente importantes. Então, alguns deles que a gente já faz no nosso dia a dia e que são importantes de trazer são: primeiramente, ajuste nutricional de suplementação dessas pacientes, tá? Além disso, passar em consulta pré-operatória com a equipe de anestesia, isso vai tirar dúvidas dessa paciente e muitas vezes diminuir o estresse cirúrgico, né? Cuidar muito do estilo de vida, e aí entra principalmente ajuste de sono, tá, pessoal? Cada vez mais a gente vê o impacto do sono na recuperação cirúrgica também. Então, ajuste de sono, exercícios físicos moderados e não muito intensos, e manejo do estresse, que eu acho que é o mais difícil, né? E para o manejo do estresse entra muito o acompanhamento psicológico também. Sim. E o último, mas não menos importante, é para as pacientes que têm indicação e para cirurgias grandes, a gente tem o acompanhamento fisioterápico também, né, Gil? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de cada um desses pontos. O que você acha? Excelente, Ju. Acho que você tocou num ponto que vale reforçar aqui. Então, protocolo. Isso a gente tenta padronizar para não esquecer para nenhuma paciente cada uma dessas etapas que são todas muito importantes, como você bem disse. Muitas pacientes ficam surpresas quando a gente mostra que tem todas essas passagens com consultas pré-operatórias com diferentes profissionais, né, da equipe multidisciplinar, e pacientes que já passaram por alguma cirurgia chegam a comentar: nossa, mas quando eu operei da primeira vez não tive nada disso, eu recebi a indicação e no dia da cirurgia eu fui para o hospital sem ter tido nenhuma dessas informações. Exatamente. E claro que somente o fato de passar por cada uma dessas etapas, sem dúvida, já pode impactar num dos pontos que você disse, que é a parte emocional, psicológico, sim, a ansiedade. Como não ficar ansiosa diante de uma indicação de cirurgia? Sim. Seja leigos, seja profissionais já da saúde que conhecem o que se
passa ali no momento da cirurgia, não tem como escapar da ansiedade, do medo, da preocupação com o que pode acontecer. Sim. Então, passar por todas essas etapas faz parte, sim, do processo e, sem dúvida, isso deixa a paciente mais confortável, mais preparada para chegar na cirurgia da melhor maneira possível. Isso vai impactar na saúde, como você bem disse, na qualidade do sono, o paciente chegando descansada, bem do ponto de vista emocional. Com certeza, isso vai ajudar para o primeiro momento ali do pós-operatório, né? Sem dúvida. Hoje nós temos no nosso dia a dia, né, Ju, na nossa prática, para essas cirurgias de endometriose, independente até do tamanho, você falou da fisioterapia. Fisioterapia é algo que faz parte praticamente de todas as nossas pacientes que têm o diagnóstico de endometriose, que vão passar por tratamento cirúrgico, pelo menos uma avaliação pré e uma pós. Sim. Nem todas podem precisar depois de um tratamento mais prolongado, Sim. né? Mas Sim. pelo menos essa avaliação pré e pós faz parte hoje do nosso protocolo. Exatamente. Nenhuma paciente deixa de ter essa avaliação. A outra que eu acho fundamental e que a gente percebe como muda a paciente que não fazia nenhum tipo de acompanhamento nutricional, por exemplo, que tem muitas vezes disfunções intestinais, que é muito comum nas pacientes com endometriose, o fato de ter uma avaliação aí 40 dias antes com a nutricionista, seguir essas recomendações. Com cerca de 30, 40 dias, elas chegam já para a cirurgia falando, nossa, meu intestino está diferente, meus sintomas estão outros. E aí, isso, de novo, vai ajudar muito no pós-operatório. Sim. Principalmente quando inclui também abordagens intestinais. Sim, né? Então, acho que essas etapas são fundamentais. E aí você trouxe uma, eu queria que você comentasse, sobre avaliação pré-anestésica. Poucas pacientes passam por essa experiência, e isso faz parte do nosso protocolo. E a anestesia é também algo que traz muitos mitos, muitos medos para muitas pacientes, não é mesmo? De fato, sim. Então, o Gil comentou um pouquinho, né, sobre a físio e a nutri. Eu queria só trazer alguns pontos desse antes da parte anestésica. Da fisioterapia, só para vocês entenderem, gente, o quanto é importante. Às vezes a paciente fica sem saber por quê, né? Por que daquilo? Então, por exemplo, para fisioterapia, a gente tem muitas pacientes com dor pélvica, né? E a dor pélvica, ela pode ser causada tanto pela endometriose quanto pelas dores miofaciais, que são aquelas contraturas musculares. Se você não viu o episódio de fisiopélvica, volta aí no nosso canal que tá lá, tá, gente? A gente fez um episódio excelente explicando sobre isso. Mas a gente precisa tratar essa mulher antes da cirurgia para diminuir a chance dessa dor potencializar no pós-cirúrgico e, eventualmente, de surgirem novas dores decorrentes das dores miofaciais, tá? Além disso, os sintomas urinários podem ser decorrentes dessas contraturas musculares que precisam ser tratados antes da cirurgia. Pacientes que têm comprometimento de nervos precisam ser acompanhadas antes de serem abordadas cirurgicamente. E mesmo que você não tenha esses comprometimentos, mas, por exemplo, tem uma doença diafragmática ou vai ser uma cirurgia um pouquinho mais longa, você precisa entender o funcionamento da parte diafragmática para respiração pulmonar. A físio vai te orientar também exercícios respiratórios. Então, isso é muito importante. Da parte da Nutri também, tem várias nuances. Então, por exemplo, a gente já sabe que a otimização nutricional e de suplementação melhora a cicatrização de feridas, gente. Então, a gente precisa disso para uma cicatrização mais adequada, principalmente quando a gente vai fazer, por exemplo, abordagens intestinais, mexer na vagina, né, locais que envolvem suturas. Além disso, o Gil já falou, desbiose intestinal, é muito importante, a gente precisa ajustar essa flora intestinal dessa mulher. E, claro, a nutrição ajuda em diversos aspectos da otimização cirúrgica pós-cirúrgica, né? E aí a gente entra na parte anestésica. A nossa equipe, em conjunto com a equipe de anestesia, a gente segue o protocolo de recuperação acelerada cirúrgica, né? Então, existe um protocolo para isso que chama ERAS, é uma sigla abreviada do inglês, que alguns pontos específicos de ajustes pré, intra e pós-operatório ajudam essa paciente a recuperar mais rápido, a diminuir chance de complicações intra e pós-cirúrgicas, né? E, claro, ter um tempo de internação menor, né? Um gasto menor para o sistema e para a paciente. Então, envolve diversos outros fatores. E aí, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esse protocolo, o que a gente costuma fazer, né, Gil? Então, já começando da nutrição, acho que
que a gente faz? A gente faz otimização do jejum. Então, não existe mais aquele jejum prolongado, mesmo para cirurgias longas. A paciente entra em jejum em torno de 8 horas antes da cirurgia, mas em torno de 3 horas antes, ela toma um líquido hipercalórico, né, que a gente fala, com mais carboidrato, para diminuir esse tempo de exposição ao jejum, tá? E a gente costuma usar o Fresobin, mas podem ser diversas outras formulações aí, né, Gil? Então, já comecei a parte nutricional, se você quiser ir complementando do resto aí do protocolo ERAS, que a gente costuma aplicar. Perfeito. Então, esse é um ponto muito importante, de fato, porque o jejum, claro, é necessário para o risco até da anestesia, todo mundo sabe que precisa ficar em jejum. Por outro lado, jejum muito prolongado, principalmente quando as cirurgias serão cirurgias muito longas, que a paciente vai continuar sem aporte, em jejum durante todo o procedimento, é fundamental que a gente possa utilizar dessa ferramenta, sim, que hoje está muito bem estabelecida nesse protocolo, sim, que a Ju comentou, e que faz toda a diferença, porque isso dá um aporte calórico para o intra, principalmente pós-operatório, e para o pós-operatório imediato, porque até a paciente acordar da anestesia e voltar a se alimentar, ainda vão algumas horas. Sim. Então essa é uma primeira recomendação. Uma outra que traz muita preocupação, principalmente, né, nos casos em que vai haver abordagem do tratamento intestinal da endometriose, é o preparo intestinal. Sim. Então, classicamente, historicamente, para essas cirurgias, era necessário fazer uma lavagem intestinal de verdade, aquele mesmo preparo que é feito quando se faz a colonoscopia, que é um preparo que lava totalmente o intestino, mas que é um preparo que acaba desidratando muito o paciente, que traz muitos distúrbios eletrolíticos, então o paciente perde muitos nutrientes, e isso, com o tempo, se viu que não era tão legal para o intra, e principalmente para o pós-operatório. Aumentava a chance do paciente ter dificuldade para evacuação no pós-operatório, aumentava a chance de fazer o ilho, que é quando o intestino para de funcionar no pós-operatório. E aí esse protocolo ERAS também modificou. Sim. O preparo intestinal, ele é muito mais simples. Ele até existe, a gente utiliza, mas ele é muito mais simples. Primeiro, não precisa fazer zero dieta na véspera da cirurgia, só dieta líquida, como alguns profissionais ainda utilizam. Os pacientes podem se alimentar na véspera da cirurgia, sim, até 8 horas antes. Sim. E o preparo é apenas uma lavagem pequena com o fosfenema, aquele mesmo preparo que é feito para os exames de diagnóstico de endometriose, que lava somente a parte final do intestino grosso, o reto. Então, este preparo não desidrata o paciente, não tira tantos nutrientes, é muito mais prático. O paciente pode fazer em casa, sozinho, na véspera, à noite e 3, 4 horas antes. Uhum. Então, isso facilita bastante também o intraoperatório. Além disso, outra otimização, outra preocupação importante que a equipe de anestesia no pré-operatório avalia em conjunto com nós, cirurgiões que indicamos a cirurgia, é a questão de medicações. Muitas pacientes utilizam medicações de rotina, né, que eventualmente não podem ser utilizadas próximas à cirurgia, que podem impactar na anestesia. Então, na avaliação pré-operatória, esse tipo de informação precisa ser checada mais de uma vez, né, por, sim, nós ginecologistas, muitas vezes pelo cirurgião do aparelho digestivo, que também faz consulta pré-operatória, e não menos importante, pelo anestesista, sim, que é o principal interessado. Então, essas recomendações são protocoladas e isso minimiza a chance de, eventualmente, chegar no dia da cirurgia e a cirurgia precisar ser suspensa por conta de alguém não ter visto que a paciente fazia uso de uma medicação que agora pode impactar na cirurgia. Importante até falar quais são essas principais, né? Então, são medicações anticoagulantes, tá, gente? Pessoal que toma remédio para trombose, exato, né? Que é popularmente conhecido como afinar o sangue. Esses remédios precisam ser revistos, tá? E individualizados. Fitoterápicos. Um monte de gente acha que fitoterapia não é medicação, mas é. A gente precisa avaliar, né, que é tranquilo, né? Mas a gente precisa avaliar que pode impactar principalmente na parte de sangramento, e medicações que têm sido utilizadas hoje para perda de peso, né?
são mais novas e a gente precisa olhar de maneira bem individualizada e de tempo de suspensão, tá, pessoal? Então, lembrem-se também de comentar se estão tomando ou não. Às vezes o pessoal acha que fisioterapia nem precisa falar, precisa falar tudo, né? E entrando nessa parte aí também de avaliação pré, entre tabagismo e álcool, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, que álcool pode piorar muito a recuperação, aumenta a inflamação e piora a recuperação. Então, a gente costuma pedir para a paciente parar pelo menos em torno de 15 dias aí antes da cirurgia, e vale para o pós-cirúrgico também, né? Mesmo uma tacinha, a gente já sabe que mesmo uma tacinha já pode piorar. E o tabagismo também, né? Vai depender da paciente, de quanto tempo ela fuma, né? Quantos cigarros por dia, e aí o tempo de suspensão é um pouquinho maior, porque senão a gente vê que pode até piorar a parte respiratória dessa mulher e a recuperação pós-cirúrgica, se for muito justo ali o tempo de suspensão. Então, essas duas coisas a gente precisa olhar junto com a parte medicamentosa ali, eu acho que é bem importante. E o anestesista também avalia isso, né, Gil? Sem dúvida, a equipe inteira, igual a gente falou, é um protocolo e todo mundo passa pelos mesmos pontos. A nossa equipe de enfermagem também fica lá conversando com a paciente para saber de fato o que está sendo feito e a gente conseguir diminuir a chance dessa paciente não poder ser operada ou de ter alguma complicação. Exatamente. Então veja que durante a fase pré-operatória não basta fazermos os exames de diagnóstico, que todos já conhecem, já repetimos muitas vezes aqui em outros episódios, o ultrassom, a ressonância, conseguimos identificar quais os tipos de endometriose, onde a gente vai precisar abordar de fato ali no momento da cirurgia, mas são muitas as outras informações importantes que precisamos abordar com as pacientes durante a fase pré-operatória. E aí, com o próprio ginecologista, que é quem está com a paciente mais de perto, que faz o primeiro contato, que faz normalmente o diagnóstico, que fica coordenando todo esse time e equipe multidisciplinar, também no pré-operatório, as pacientes vão ter a oportunidade, e é o melhor momento, para tirar as dúvidas do pós-operatório. Né? Então, na fase do pré-operatório, antes de ir para a cirurgia, surgem essas preocupações. Então, as pacientes querem saber, bom, e aí, agora a cirurgia está indicada, passei por todas essas avaliações pré-operatórias. Eu vou para a cirurgia, vai ser uma cirurgia longa, quantas horas vai durar? E aí vem aquelas perguntas. Quantos dias vou precisar ficar no hospital? Quando eu vou poder me alimentar? Que tipo de alimentação que eu vou poder fazer no pós-operatório? Quando eu for para casa, o que eu vou poder fazer em casa? Posso fazer tudo? Não posso fazer nada? Preciso ficar de cama? Então, são dúvidas muito comuns e que, claro, é importante que nós, ginecologistas, que vamos estar acompanhando essas pacientes, né, desde antes, principalmente no momento da internação até a alta e dando esse suporte no pós, que a gente possa trazer essas informações para as pacientes para elas se programarem. Muitas vezes, dependendo do ambiente que essas pacientes vivem, algumas situações elas precisam se programar com antecedência. Sim. Bom, preciso saber o que eu vou poder fazer porque eu moro sozinha. E aí? Sim. Como que eu faço? Ou estou vindo de fora, eu não sou daqui da cidade onde eu vou fazer minha cirurgia, como que eu vou me programar? Acho que então aí a gente pode entrar nessa etapa de falar o que a gente costuma falar, o que é importante, quais são as principais dúvidas, medos, preocupações e, eventualmente, algumas preocupações que as pacientes não trazem, mas que a gente reforça. Sim. E é importante comentar sobre o pós-operatório, né? Exatamente. Então, ouvindo essa fala, até vieram duas coisas na minha cabeça. Até um pouco antes do pós, que é uma coisa que ninguém pensa na hora de ir para a cirurgia, né, nos dias antes, da parte de tatuagens, mega hair, cílios, sim. Essas coisas a gente acabou não comentando, mas são muito importantes. Então, gente, todas essas coisas que envolvem materiais sintéticos, unha de gel, tudo isso precisa ser conversado com a equipe que te acompanha. Porque, eventualmente, você vai precisar tirar antes, senão impede você de operar, né? A gente usa alguns tipos de energia durante a cirurgia e, dependendo do tipo de material, essa energia pode ser desviada para aquele material e aí promover queimaduras naquela mulher e a gente não quer, né? Então, essas coisas, lembrem-se também de comentar, tatuagem, cílios, mega hair, unha. E a outra coisa que já entra no pós-cirúrgico, que é o que a gente vai falar agora, é dor, né? Então, uma das principais preocupações daquela paciente é eu vou sentir dor no pós-cirúrgico. Então, dentro desse protocolo de otimização de recuperação dessa mulher, o anestesista já no intraoperatório procura fazer
a parte anestésica de uma maneira que essa mulher não sinta ou sinta o mínimo de desconforto no pós-cirúrgico. Porque é isso que vai otimizar e acelerar a recuperação. Vai voltar a função, a vontade de comer daquela mulher, a vontade de levantar, ela vai poder se mobilizar mais rápido, né? E medicações endovenosas são dadas no pós-cirúrgico e via oral depois quando essa mulher vai para casa. Então, gente, sobre dor, você vai sentir dor? Isso é muito individual? Potencialmente sim, mas existem medicações e elas são necessárias para que a dor seja controlada, tá? Inclusive, tem pacientes, nossa, que passam com especialistas em dor também antes da cirurgia, justamente para melhorar, diminuir sensibilização central, promover relaxamento muscular, para melhorar esse pós-cirúrgico, porque senão eu costumo falar para as pacientes, gente, na cirurgia a gente mexe num machucado, a gente cutuca um machucado, então o potencial de dor é muito grande, né? Então a gente tem que fazer tudo para que ela chegue o melhor possível para a cirurgia, para justamente não ter um pós-operatório com tanta dor ou com um mínimo de dor, né, Gil? Acho que parte da dor, você quer comentar alguma coisa? Não, me vieram agora alguns insights. Primeiro, reforçar, a gente não tinha falado justamente da questão dos adornos, né, corporais, mas hoje, no nosso protocolo, para que isso não seja esquecido, os pacientes recebem isso por escrito. E a equipe de enfermagem reforça justamente para que ninguém chegue lá no hospital com alguns desses materiais que eventualmente não dá para se tirar na hora, né? Tem alguns materiais de cabelo, cílios... E eu já tive paciente que falou assim, mas eu perco a minha essência, eu sei, gente. Mas é que é segurança e depois a essência volta. Eu sempre falo assim, ó, já sai, já no dia seguinte já se dá o presente de colocar tudo de novo. Já pode colocar tudo de novo. Mas precisa, justamente. Essa é uma questão de segurança que ninguém pode imaginar acontecer um tipo de queimadura por esse motivo. Né? Então, realmente, isso é questão primordial. Segundo, essa questão da dor, me veio agora um caso recente até, de uma paciente nossa, sobre alinhamento de expectativas. Né? Então, lógico, as pacientes elas sabem que elas vão para a cirurgia, muitas vezes, com essa indicação, porque estão sofrendo com dor. Sim. Então, e os estudos mostram, sabemos e reforçamos que, no caso da endometriose, na paciente que tem dor justificada pela endometriose, o tratamento cirúrgico, sim, ele proporciona uma melhora substancial da qualidade de vida depois de uma cirurgia muito bem feita, só que isso não vai acontecer de imediato, né? E acho que esse alinhamento de expectativa é fundamental, porque senão a cabeça começa a atrapalhar. Então, por mais que a gente fale isso, a Ju trouxe um aspecto, primeiro, muito importante, que também faz parte do pré, não cabe a todas as pacientes, mas o especialista em dor nos ajuda muito naquelas pacientes que a gente já identifica a questão da sensibilização central. Acho que esse é um ponto muito importante. São aquelas pacientes que estão com uma excitabilidade para dor. Qualquer encostadinha que a gente faça no abdômen da paciente, o paciente já sente uma dor muito acima do esperado. Esse tipo de dor significa que essa paciente passou tanto tempo com dor, né, com dor crônica, que o sistema nervoso central ele nem precisa mais de estímulo para justificar a dor. Então, essas pacientes, se forem para a cirurgia sem essa dor da sensibilização tratada, vai ser realmente muito pior, porque a gente vai agravar a dor. Isso é analisado no pré. Agora, independente disso, pelo fato somente de passar pela cirurgia, é o que a Ju falou, a gente vai mexer numa área que está inflamada, a gente vai cutucar o formigueiro. Só a gente precisa tirar essas lesões dali, então vem a dor do pós-operatório, que a gente tem como controlar, sim, com medicação, mas controlar com medicação não significa ausência de dor. Exato. Não é que não vai ter nada de dor. E esses dias, no hospital, o paciente no primeiro dia do pós-operatório estava na expectativa de não sentir nada de dor. E queria estar já em casa. Ela falou, nossa, eu queria me transportar para daqui 15 dias, para já não estar sentindo nada. Mas eu sei que você comentou que é um processo lento, mas eu sou ansiosa, não quero aguardar passar por esses 15 dias. Então é muito importante a gente alinhar essa questão da dor, e as medicações são necessárias. Muitas vezes os pacientes não querem usar a medicação no pós-operatório, não é mesmo, Ju? É difícil, gente, vou te falar, por experiência própria. Mas é fundamental, porque isso é necessário para que o conforto do pós-operatório, para que as medidas necessárias do pós-operatório, caminhadas, sejam possíveis. O que o Gil falou de alinhamento de expectativa, então a gente tem um planejamento, né, gente? A gente faz um planejamento de vida e a gente quer seguir esse planejamento de tudo, muitas vezes. Então, do
pré-operatório e do pós-operatório. Só que às vezes não é exatamente como a gente estava imaginando. Então, eu acho que, claro, a gente tem que se planejar, né? Mas entender que é um momento de fragilidade mesmo e que a gente vai ter pontos específicos que a gente vai precisar de ajuda, né? E o remédio é uma das ajudas, além de contar com a equipe aí. Claro que você escolheu para te acompanhar, né? Bom, além da dor, o que a gente precisa se preocupar no pós-cirúrgico? Então, as cirurgias, as técnicas minimamente invasivas, laparoscopia e robótica, elas ajudam muito na recuperação mais rápida dessas mulheres, versus cirurgia convencional. Inclusive, por isso que elas são padrão ouro para cirurgia para endometriose, é um dos motivos, tá? Então, essa paciente, idealmente, quando interna num dia, né, e opera naquele dia, e quando as cirurgias não envolvem abordagem intestinal, diafragmática, a alta normalmente no dia seguinte, com raras exceções. Quando envolve abordagem intestinal, a paciente precisa às vezes ficar até 4 dias internada, justamente para a gente avaliar a adaptação à dieta, que vai sendo evoluída progressivamente, potenciais complicações que podem ser identificadas já nos primeiros dias, mas é muito mais para um conforto da paciente e a gente conseguir olhar essa mulher de pertinho ali na internação, né, Gil? Exato. E aí, esse é o primeiro ponto, né? Que todo mundo quer saber quanto tempo eu vou ficar internada. Segundo ponto, quanto tempo de afastamento, Gil, de atividades? Qual que é o tempo aí de afastamento? Sempre vem essa pergunta, né? Tá bom, eu vou embora então com 24, 48 horas, mas quando que eu posso voltar a trabalhar? Quando que eu posso voltar a fazer minhas atividades? Então, claro que isso também, eventualmente, pode variar e precisar ser individualizado para cada paciente, para cada tipo de cirurgia, também como esse pós-operatório vai estar caminhando. Sim. Mas, de modo geral, se está tudo dentro do planejado. Normalmente, com 2 semanas, 15 dias, a gente já conseguiu extrapolar o período dos principais riscos e complicações, já conseguimos controlar da melhor maneira a dor no pós-operatório. Na maioria das vezes, com 15 dias, a gente já reduziu bastante a necessidade das medicações. Sim. Fica alguma coisa ali pontual, esporádica, e a depender, que eu sempre reforço, do tipo de atividade profissional, Sim. Os pacientes podem retomar após 15 dias. É claro que se a paciente é personal trainer e ela trabalha na academia e mexe com peso, eventualmente... Eu tive recentemente uma paciente que era enfermeira na UTI, que precisa carregar paciente. Às vezes fisioterapeutas também, que precisam levantar pacientes pesados. Isso exige um esforço físico importante, que aí com 15 dias é pouco tempo para a gente falar, não, tá tudo bem, pode fazer. Elas vão sentir desconforto, dor. Nestes casos, melhor postergar um pouquinho. Mas... aquelas atividades profissionais que não exigem tanto esforço físico, sim, após 15 dias costuma ser um período já de possibilidade para retornar às atividades. Atividade física, academia, musculação, paciente que faz muita atividade física, a gente costuma liberar após o nosso segundo retorno, que normalmente está entre 35 e 40 dias, que a gente examina, faz aquela avaliação mais completa, entende como a paciente evoluiu até esse período de 40 dias, e aí a partir desse momento, normalmente, habitualmente, as pacientes recebem liberação para voltar a uma atividade de vida normal. É exatamente isso. Então, alguns pontos aqui importantes. A gente já falou, né, do tempo de trabalho. Eu tenho pacientes que me perguntam, mas eu trabalho online, eu não posso voltar antes? Gente, poder até pode, mas eu gosto de falar assim. Quando você opera, você gera uma inflamação. Você não gera uma inflamação só na pelve, você gera uma inflamação no corpo todo. A sua cabeça não tá funcionando direito. Você não pode ser submetida a cargas de estresse, por exemplo, de trabalho, né? Então, você não vai estar no seu melhor. O ideal é que você se programe para ficar esse tempo de recuperação sem trabalhar, deixando o seu corpo recuperar. Nos 7 a 10 dias iniciais, é o período de maior inflamação que a gente tem no corpo pós-cirúrgico. Então, a gente precisa desse tempo de recuperação, né? Segunda coisa, o Gil já falou, né, dos 15 dias iniciais, o pessoal pergunta, quando eu posso voltar a dirigir? Direção, também com 10 a 15 dias você poderia voltar, lembrando que a grande questão é que o volante pode bater na barriga, se tiver uma batida menos, até um pouco leve, né, e a gente fica preocupado, inclusive, com o ponto do umbigo ali, que é o ponto que a gente dá mais profundo, e mais do que isso, principalmente em pacientes com cirurgias mais longas, a força muscular pode estar um pouco alterada, às vezes para troca de pedal, então tem que ser uma coisa muito gradual, tá, gente? Eu sei que a gente quer independência e liberdade rápido, mas isso vai vindo aos poucos. A última questão é relação sexual
pós-cirurgia, tá, gente? Então, para pacientes em que não houve manipulação de vagina, né, sutura na vagina, o tempo de recuperação inicial, depois desse tempo de recuperação, você já poderia voltar a ter relação sexual. E, né, e a gente tem que lembrar que sexo não é só penetração. Sexo pode ser sexo oral, enfim, manipulação externa, orgasmo, mas isso é muito importante, você respeitar o seu corpo, né? Você tá em recuperação cirúrgica, então isso depende muito de você, do que você se sente bem, do que você está com vontade de fazer, como você vai conduzir isso. Porque apesar de qualquer coisa, mesmo não tendo essa abordagem vaginal, a dor pode existir, o desconforto, contratura muscular. Exatamente. Então é óbvio que precisa entender como é que tá. O corpo está se readaptando àquela nova forma, né? Aquela nova forma anatômica e aquele novo processo ali de reorganização. Imagina que a gente muda, tirando a doença, a anatomia vai voltando ao normal. Isso também demora um tempo e se a gente for... Tem até um modelo que dá pra mostrar, gente. Então aqui a gente tem o modelo da pelve lateral, aqui a gente tem a bexiga, o útero, a vagina e o intestino. Na maioria das vezes a gente mexe nessa região, tá, gente? Aqui, ó, entre o útero e o intestino. E aqui, onde tem a penetração, né, onde entra o pênis ou qualquer objeto de penetração, é onde bate, nessa região. Então, por mais que tenha tirado a lesão dessa região, a reação inflamatória ainda persiste por até 3 a 6 meses. Então, a paciente fala, mas como que eu ainda tô tendo desconforto na relação, se eu já operei? Gente, essa região tá toda inflamada, tá toda em recuperação. Então, entra, bate aqui e dá desconforto. Algumas pacientes sugerem até que pode ter uma dificuldade de adaptação, né, dependendo do pênis ou do objeto de penetração de adaptação. Isso precisa ser visto e isso precisa ser discutido com parceiro, parcerias, enfim, com qualquer pessoa que você vá se relacionar e take your time, né? Não adianta aí correr, tá? Para lesões vaginais, igual eu falei, aí 40 a 60 dias, dependendo do tempo, e é muito importante respeitar, gente, porque cirurgias longas que resolveu o problema da paciente, se abre aquela vagina por conta de relação com penetração, aí é muito difícil, né, Gil? Vai acontecer e a gente já teve, né, casos que não foram respeitados esse período e a sutura, ela abre. Ela abre e a gente tem que voltar para o centro cirúrgico. Não tem outra alternativa numa situação dessa. E ninguém quer que isso aconteça. Não só nós da equipe, mas muito menos acho que as pacientes querem que isso aconteça. Exatamente. E aí, voltando, duas coisinhas que você trouxe muito importantes. Isso realmente, nos dias atuais, que aumentou muito o home office, muitas pacientes perguntam, mas meu trabalho é só no computador, é só reuniões. Então, daria já, né, na primeira semana para fazer. Por mais que a gente reforce isso que você trouxe, Ju, que não é ideal ainda. Esse primeiro momento precisaria respeitar o corpo, mesmo ficando só sentada no computador, vai ter estresse. E algumas pacientes acabam que, não, eu vou conseguir, tá tudo bem. E aí depois vem o feedback. Poxa, eu não ouvi, eu fui, participei de reunião, e aí passa 4 horas sentada na mesma posição de frente ao computador, você não aguenta mais ficar naquela mesma posição. Então, mesmo que esteja só sentada, sem fazer esforço, no pós-operatório, nos primeiros 7 dias, isso traz desconforto. Sim, então, importante saber disso. Não é para fazer reunião, não é para trabalhar online na primeira semana. E outro detalhe, né? Na primeira semana, muitas pacientes, que a gente ainda não falou disso, não conseguiram evacuar ainda. Isso traz muito desconforto abdominal. Né? É importante falar que esse tempo até a evacuação, ele pode demorar até 7, 8 dias em alguns casos. Para aquela paciente que já tinha o intestino meio preso, que é muito comum, muito frequente nas pacientes que operam de endometriose, esse período pode ser mais difícil. Então, não é para fazer nenhum tipo de atividade que vai mexer com o emocional, que vai piorar esse desconforto. Perfeito. Então, é muito importante reforçar e a gente não precisa dessa informação. Os pacientes falam, eu só vou poder ter alta quando evacuar. Não, a gente consegue sim, e na maioria das vezes a gente libera de alta sem ter acontecido a evacuação. Isso é muito importante. Elas precisam estar eliminando gases, a gente precisa entender que o trânsito intestinal está funcionando, mas a evacuação provavelmente vai acontecer depois de alguns dias em casa e é importante respeitar tudo isso. Porque acho que eu, pelo menos, recebo assim, com muita frequência ao longo da primeira semana, porque a gente recebe as pacientes no 7º, 8º dia depois da cirurgia, né, no consultório, mas nesse intervalo da alta até o retorno, é muito frequente eu receber mensagens sobre a questão da evacuação, de não conseguir, posso tomar um remédio, preciso usar. Eu sei que dá muita angústia, é angustiante, né? Mas a gente tem que respeitar muitas vezes o tempo do corpo mesmo, tá? Bom, a gente tá chegando ao final do nosso podcast, eu vou fazer o fechamento final e o Gil faz o dele pra gente conseguir aí passar pro nosso próximo tema. Então, gente, coisas que são importantes, eu até fiz um post essa semana que o pessoal gostou, o que
é esperado. Não ter fome na primeira semana é esperado. Não evacuar, igual a gente já falou, é esperado. Você sentir, eventualmente, que a cabeça não tá funcionando direito, né? Um edema cerebral pode acontecer, tá? E você sempre ter uma equipe para contar e para tirar essas dúvidas é extremamente necessário, muitas vezes, né, Gil? Você quer complementar com algum pode acontecer aí no final? Eu acho que a dica, a mensagem final, porque a gente trouxe muita informação aqui, a dica que fica, a mensagem que eu queria deixar é que se você está diante dessa situação, que recebeu o diagnóstico, que está com indicação de cirurgia, aproveite este momento do pré-operatório para todo tipo de esclarecimento. Converse, pergunte, traga todas as suas dúvidas, principalmente para o ginecologista, que, como eu disse, dentro dessa equipe multidisciplinar, é normalmente o médico que fica responsável por coordenar todo o time. Então, utilize esse momento do pré-operatório para esclarecer tudo que é importante no pré e no pós-operatório. E deixe seu corpo se recuperar, acho que é o mais importante. Além de alinhamento de expectativa e tirar dúvida, permitir que seu corpo se recupere. E cada paciente, cada mulher tem um tempo, né? A gente tá falando de números aqui, de datas, mas às vezes você precisa de mais, às vezes você precisa de menos. Então é importante a gente ir sentindo isso para cada paciente, né, gente? E aí eu termino pedindo para que vocês deixem aqui suas dúvidas, dê um like aí se gostaram do episódio. A gente vai trazer muito mais episódios com informações para vocês, mas queremos saber o que vocês querem ouvir de nós. Então, deixa aqui, não esqueçam de perguntar. Teremos também episódios somente para responder perguntas. Então, participem, fiquem nos acompanhando. Eu sou o Dr. Juliano Borelli. Doutora Juliana Esperante, foi um prazer estar aqui hoje. Gil, muito obrigada, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal.